Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar uma olhada agora num tema também bem legal, as áreas de conhecimento no gerenciamento de projetos. Vamos lá. Gente, de acordo com o PMBOK, existem 9 áreas do conhecimento na gestão de projetos, ou seja, existem áreas assim, que a gente tem que tomar cuidado, ou seja, quais são essas áreas? Integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições. Vamos dar uma olhada então em cada uma delas para vocês entenderem o que significa dentro do gerenciamento de projetos. Quando a gente fala área de integração, ou seja, conhecimento de integração, a gente está falando o quê? De articulação entre as áreas, ou seja, uma das coisas mais importantes do gerente de projeto é ele conseguir harmonizar os esforços, conseguir integrar aquelas áreas, que elas cooperem entre si. Ou seja, unificação, consolidação, articulação e ações integradoras necessárias. Ou seja, envolver, obviamente, diversos órgãos da empresa e convencê-los que o projeto é importante, quais são os benefícios, como cada área vai ser impactada e beneficiada. Então, o que isso envolve? Desenvolver o termo de abertura, desenvolver o plano de gerenciamento de projeto e monitoramento e encerramento do projeto. Ou seja, basicamente a gente está falando o quê? De articulação entre os setores. Vamos lá. Escopo, gente. O que a gente fala de escopo? Escopo é um termo muito usado em prova, basicamente porque não é um termo do uso comum, né? Quem nunca estudou gerenciamento de projetos, mesmo que seja basicamente, geralmente tem dificuldade em entender o que é escopo. Chega na hora da prova, caramba, o que é isso? É de beber ou de comer? Gente, o escopo é o quê? É o que o projeto vai desenvolver, vai construir. Ou seja, quando a gente fala de escopo do projeto, a gente está falando o quê? Quais são as atividades do gerenciamento do projeto. E quando a gente fala escopo do produto, ou seja, o que vai ser produzido pelo projeto, são as características do produto que vai ser entregue. Então, existem essas duas diferenças. O escopo do produto, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. O escopo do produto é o quê? Quais são as características do produto que vai ser entregue. E o escopo do projeto é o escopo do gerenciamento do projeto. Quais são as atividades envolvidas, processos envolvidos nisso. O que seria o escopo do produto, então, gente? Vamos imaginar que o seu projeto seja desenvolver, como aqui, 100 km de estradas. Ou seja, o teu projeto ele tem que estar voltado, as ações, os processos, voltados para construir esses 100 km de estrada. E não 120 e não 80. Na verdade, ou seja, o escopo do produto é o que será entregue. Aliás, melhor aqui será entregue são as entregas, né, do projeto, tá? Ou seja, quando a gente fala, então, escopo do produto é o que vai ser entregue pelo projeto. Ou seja, o produto que será entregue. E o escopo do projeto, quais são as atividades e os processos envolvidos no gerenciamento do projeto, tá? Vamos lá dar uma olhada, então, o que é o tempo. Gente, área de conhecimento do tempo é muito óbvio, né? Uma das coisas mais importantes num projeto é o prazo, é quando ele vai ser entregue. A gente tem que lembrar que um projeto é algo que ele é finito, ele é algo limitado no tempo. Então, obviamente, o gerenciamento do tempo, ele busca o quê? O controle do cronograma, ou seja, quando que as coisas estão sendo executadas. Muitas vezes a gente tem aquelas dependências, ou seja, uma atividade só pode entrar quando a outra tiver acabado. Então, às vezes, se eu tenho uma atividade que está demorando demais, isso vai atrasar o projeto como um todo. Ou seja, o controle do tempo é fundamental dentro de um projeto. Então, vamos lá. O custo, obviamente, que é outra coisa muito importante, ou seja, se aquele projeto consegue estar sendo desenvolvido dentro do orçado, dentro do que foi planejado, né? Controle do orçamento. Então, ele envolve planejamento dos recursos necessários, definição do orçamento, controle de custos. Ou seja, uma das coisas que mais costuma estourar, além do tempo que a gente acabou de ver, é exatamente o quê? O custo dentro dos projetos, né? Então, vamos lá. Próximo, qualidade. Gente, qualidade aqui é muito importante.
Mas não é, gente, uma noção de que muitos candidatos têm de que o projeto necessariamente vai buscar a maior qualidade possível. Isso não é assim que funciona. Na verdade, você tem requisitos de qualidade. Ou seja, você tem, digamos assim, alguns parâmetros do que o cliente espera daquele produto que será entregue, daquela entrega do projeto. Ou seja, a qualidade ela está voltada ao quê? À necessidade daquele cliente específico. Ou seja, o que deve existir é de você entregar algo que esteja de acordo com as necessidades e expectativas do cliente. Se o cliente quer caneta Bic, você não vai entregar uma caneta Parker. Ou seja, a ideia não é você entregar o melhor possível sempre, porque esse melhor possível sempre vai impactar no teu custo e pode impactar no teu tempo também. Tá? Então a ideia sempre é você entregar o que foi pactuado, o que está de acordo com as necessidades e exigências do cliente. Tá? Ou seja, como a gente falou, não pode ser insuficiente, mas também não deve ser excessiva. Tá? Vamos lá, recursos humanos. Todo projeto em geral você tem o quê? Que conseguir atrair e desenvolver as pessoas que vão desenvolver esse projeto com você. Ou seja, conseguir contratar ou qualificar as pessoas que você tem disponíveis para que você possa, digamos assim, desenvolver aquele projeto da melhor maneira possível. Muitas vezes na organização que você não tem uma pessoa com aquelas competências, aquelas habilidades, conhecimentos que são necessários para executar o projeto. Aí você tem que contratar esse tipo de profissional. Ou então você acha mais fácil treinar, qualificar aquela pessoa ali, aquele grupo de pessoas que você tem na empresa. Pode ser também o melhor caminho. Ou seja, a ideia que se tem aqui é que você tem que envolver pessoas e, obviamente, você tem que saber motivá-las, tem que saber como se comunicar com elas, as pessoas têm que entender o que é esperado delas. Liderança, ou seja, todos esses aspectos relacionados com a gestão de pessoas. Vamos lá, próximo, comunicação, que também é fundamental, ou seja, a comunicação ela serve para que as pessoas entendam o que é esperado, para que, de outro modo, as pessoas que trabalham diretamente na execução se comuniquem com o gerente do projeto, com as pessoas hierarquicamente acima, ou seja, de que o fluxo de informação corra facilmente, que as pessoas tenham acesso às informações necessárias ao seu trabalho e possam se coordenar, possam trabalhar em harmonia, em cooperação uma com as outras. Tá? Vamos lá. Riscos. Gente, isso aqui é muito importante dentro do projeto. Ou seja, na hora que você está analisando, gerenciando um projeto, você tem que ter noção o quê? Do quais são os riscos possíveis e qual o impacto daqueles riscos na operação diga assim, você conseguir que aquele teu projeto alcance resultados. Então vamos imaginar que você esteja fazendo um evento ao ar livre. Obviamente o risco de chover é grande. Agora, muitas vezes você vai fazer o que com esse risco? Você tem que trabalhar aquele risco. Ou você pode, por exemplo, no caso que eu acabei de citar, você pode contratar aqueles todos que são postos, digamos assim, são montáveis, né? Ou você pode já ter previsto um outro local que você faria o seu evento se por acaso vier chover. Ou seja, você tem que prever qual vai ser a solução, qual vai ser a resposta aos riscos que você já tem mapeados ali, tá? Então vamos lá. Aquisições. Basicamente, gente, o que você vai comprar e de quem? Ou seja, muitas vezes uma coisa que impacta demais, principalmente quando a gente está falando de projeto no setor público, é essa área aqui. Por quê? Porque é uma das áreas que muitas vezes o gerente de projeto, ele não tem muita condição de acelerar o trabalho. Então, por exemplo, se você lançou uma licitação e aquela licitação foi embargada pela justiça, muitas vezes o teu projeto foi para água abaixo, ou seja, aquela tua meta, todo aquele teu planejamento foi para o saco. Por quê? Porque você fez um processo de aquisição que, culpa sua ou não deu certo e está parado na justiça. Ou seja, basicamente envolve todas as compras de materiais e de serviços externos, ou seja, algo que você não tem dentro da sua organização. Seleção de melhores fornecedores, fechamento das negociações, gerenciamento de contrato, tudo isso está envolvido na área de conhecimento aquisições. Pessoal, é isso aí, mais um tema legal para vocês, um abraço, até daqui a pouco.